Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com a Rafaela Cioli, ela que é gerente de educação profissional aqui do Senac Alagoas. Eu estou aqui ao lado da minha companheira de bancada, Natália Barros. Olá, Natália. Olá, Rafaela. Sejam muito bem-vindas aqui a mais um Sistema Fé Comércio em Ação. Bom dia, obrigada pelo convite. Olá, João, Rafaela. Vamos começar mais uma edição, né? É isso aí. Rafaela, no que consiste basicamente o trabalho dessa gerência de educação profissional? Explica um pouquinho pra gente como é que ela se dá na prática, essa atividade. Bem, eu costumo dizer, né, que o Senac ele trabalha em várias frentes, né? Nós temos a área de marketing, comunicação, planejamento, como toda empresa tem. Mas o nosso negócio é escola, né? E a base do nosso negócio, né, se faz por secretaria, pedagógico, biblioteca, psicólogos, né, hoje que acompanham os nossos alunos é importante, né? Então, a gerência de educação profissional, além dos normativos da instituição, normativos educacionais, trabalha com essa base escolar para a escola, né? Para as nossas escolas, os nossos centros de educação profissional, hoje nós temos 3, né? 2 na capital, 1 no interior, 2 postos avançados também no interior, além de 5 carretas escolas, né? Que são lindas aí, acho que vocês já devem ter visualizado. Sim, são um show. Rafaela, em relação ao quantitativo de alunos, de pessoas que conseguem ingressar, né, nas atividades do Senac, essas atividades profissionalizantes, você tem um número, por exemplo, em 2024, quais são os objetivos para esse ano de 2025? Tem esse quantitativo de pessoas, né, que estão tentando ingressar no mercado de trabalho através do fornecimento, né, de educação através do Senac? Em 2024, nós tivemos uma base, né, de alunos. Vou falar do recorte de dezembro. Nossos alunos em processo chegou na base de 5.000 alunos, né? Assim, nós temos, assim, durante o ano, uma estabilidade com relação a alunos, porque nós ofertamos ações extensivas, né, que são cursos rápidos, esses cursos até 14 horas que nós levamos nas nossas carretas e até em outros meios, né, por aí. Agora mesmo nós estamos com ações de carnaval, aí para o carnaval quem quiser ir para o bloquinho, né, a gente sempre coloca, né, tem ações para que a gente aprenda a customizar as nossas roupas e a gente varia muito. Em dezembro, nós tivemos esse recorte, né, com quase 24 municípios atendidos. Um número gigantesco, né? Falando só em dezembro, por exemplo, mais de 5.000 pessoas atendidas. Se a gente for fazer uma média, uma conta de padeiro, aí, mais de 60.000 pessoas ao longo de um único ano, né, atendidas. E com variantes, né, porque nós temos os concluintes que são de ações extensivas. E aí, Rafaela, você pontuou essa questão, por exemplo, uma data específica do ano, uma pessoa que vai trabalhar ali customizando a questão de camisas, abadás, por exemplo, essas atividades elas são feitas em outros períodos do ano, como por exemplo a Páscoa, aprender a fazer um chocolate, um doce. Há também essa tendência, né, que isso possa ser feito durante o ano em datas importantes? Isso. As datas sazonais são trabalhadas pelo Senac, né? Agora nós temos essas ações extensivas de carnaval. E o que movimenta, né, também é a economia, de certa forma, porque a gente sabendo customizar um abadá, né, sabendo fazer um chocolate, um ovo de Páscoa, a gente tem uma renda extra, né, para o período. É importante também essa movimentação da economia e o Senac contribui, né, com esses cursos rápidos, com essas ações extensivas. E aí nós temos datas importantíssimas, né? Por exemplo, principalmente aqui para o Nordeste, nós temos o São João, tão tradicional, o nosso Carnaval. A gente daqui a pouco chega pós-Carnaval em Semana Santa. E aí depois Dia das Mães também, uma data para o mercado sempre muito aquecida. Enfim, vai trazendo, né? Surgem diversas oportunidades, né, João? Rafaela, com relação a esses períodos, já que a gente está falando em datas, né, aos períodos de final de ano, a gente vive num estado que uma das grandes bases assim da economia é o turismo, né? Então, como é que funciona? Quais são os cursos voltados
para essa área, né? E como é que funciona também a procura para desses profissionais, tanto de quem quer ingressar para se capacitar, para fazer um curso mais curto ali, para entrar rapidamente no mercado de trabalho, e também a procura desses empresários que venham buscar novos nomes, né, para a contratação. A gente vem nesse período de alta temporada, e aí é isso que eu quero saber, assim, se existe essa procura durante o ano inteiro, ou se chega um período aí próximo da alta temporada que vocês têm essa procura maior, tanto de um lado quanto de outro. Nós temos procura, né, durante o ano todo. Assim, primeiro nós temos uma escola voltada só para turismo e gastronomia, né, que é o nosso centro de gastronomia e turismo, que fica no Poço, ao lado de uma das nossas maiores escolas, né, que é o CEP Carlos Milito. Então, essa escola é especializada apenas nesses segmentos: gastronomia, turismo, evento, lazer, e durante o ano todo nós temos procura, né? Só que nós sabemos que, assim, com a chegada do verão, essa procura aquece, né? Os turistas estão aí, né? Os hotéis, assim, esse ramo, esse trade, né, que é especialidade, né, para a sua área, e nós estamos prontos para ofertar esses cursos, para entrega, não só dos cursos para ingresso, né, desses profissionais no mundo do trabalho, mas também os aperfeiçoamentos, né, porque a gente sempre está precisando, né, se aperfeiçoar. Então, nós temos cursos de aperfeiçoamentos também, até 80 horas, né, de 15 a 80 horas, que são cursos mais rápidos, certo? E que o empresariado pode estar aí, né, inserindo até o seu colaborador, para que nessa procura aí do final do ano a gente consiga até levar um pouquinho o nível do serviço no Estado. E aí, Rafaela, existe algum trabalho no sentido de, por exemplo, ter um banco de dados, um banco de talentos, caso um empresário, um comerciante, uma pessoa queira ter uma pessoa qualificada junto ao seu negócio, existe como manter contato com o SENAC, por exemplo? Temos sim. Nós temos o setor comercial, né, hoje, que trabalha com banco de oportunidades. Então, os nossos alunos, eles ficam cadastrados, né, no banco de oportunidades, o currículo deles durante um ano. E nós estamos sempre fazendo essa ponte, né, com o empresariado local. Então, fica até aqui, né, assim, esse aviso de que nós temos um banco de dados de alunos cadastrados com os seus currículos para essa procura, né? É só procurar o setor comercial no SENAC, lá na sede administrativa, né, que fica na Ponta Verde, e nós disponibilizamos o perfil que o empresariado precisa. E que bom essa dica, né, para quem está nos ouvindo, né? Você, além de fazer o curso, além de você estar se aperfeiçoando, estar se modernizando, se atualizando por esse mercado de trabalho tão exigente hoje, você ainda tem essa oportunidade, né, de ter lá seus dados, seu cadastro, para ser direcionado para um caminho profissional, né? Que importante dica. E já é certo de que essa pessoa, ela foi preparada, né, que ela foi capacitada para exercer ali aquela atividade, né, Rafaela? Com relação as coisas vão se modernizando, né? E aí os cursos, principalmente depois da pandemia, né? Aconteceu muita mudança de metodologia também, de formas ali, aulas remoto. Então, como é que o SENAC ele vai se aperfeiçoando nesse sentido? O que é que ele oferece dentro dessa adaptação, dessa mudança mesmo de algumas metodologias? Nós trabalhamos com a metodologia própria há mais de 10 anos, né? Ano passado, o modelo pedagógico SENAC fez 10 anos, que é baseado no desenvolvimento de competências, né, para o mundo do trabalho. Então, nós não trabalhamos só conhecimento e habilidade, né? O que é muito importante hoje, nós trabalhamos atitudes e valores, né? O comportamento para este mundo do trabalho, né? Que eu acredito, assim, que é um peso muito grande. Certo? Com relação à pergunta, nós temos hoje a rede AD, né, também, que tem uma coordenação lá no Poço, na Rua Pedro Paulino, e trabalha com todos esses cursos de educação à distância, e nós trabalhamos também com a educação flexível em alguns cursos, né? Barbeiro, cabeleireiro, educação flexível. É uma metodologia também que trabalha, né, em alguns momentos dos nossos cursos, esses cursos em especial, né, com momentos síncronos e assíncronos. Então, o aluno pode se adaptar
também, né? A gente também entende esses momentos dos alunos, né? Cansativo, às vezes ele está no mundo do trabalho já, né? Quer estar na educação à distância, nós temos curso de educação à distância, né? Quer estar na parte flexível dos cursos, nós temos. Assim, ele não vai ficar sem fazer um curso ou sem se aperfeiçoar. Rafaela, você falou duas palavras muito interessantes que eu quero trazer um pouquinho esse debate: atitudes e valores. Quais seriam essas atitudes, quais seriam esses valores que o mercado hoje busca nesses profissionais? Como é que se dá isso e como é que o SENAC transmite isso em sala de aula para os seus alunos, esses valores, essas atitudes realmente para essas pessoas ingressarem da melhor forma possível no mercado de trabalho? Nós sempre trabalhamos com uma sistemática no SENAC que o modelo curricular, né? O currículo é a própria competência, certo? Então, durante o curso, como eu coloquei, a gente não trabalha apenas conhecimento e habilidade. O nosso curso, a nossa sistemática do curso já vem com questões comportamentais, né? Como ele deve se portar. Toda essa sistemática nós trabalhamos nos cursos do SENAC, né? Há 10 anos nós implantamos essa metodologia e deu super certo, né? Há 10 anos atrás, acredito que a gente nem falava sobre isso, né? E hoje em dia é tão importante para o mundo do trabalho, né? Essas atitudes e valores que eles levam, né? Porque conhecimento a gente pode sim adquirir, né? Mas se a gente também não se comprometer com a empresa que a gente está, de maneira, né, que tenha essas atitudes e valores, acredito que a gente não fica. E aí, Rafaela, eu vou tentar trazer um exemplo aqui, Natália. Por exemplo, você pode ter um baita de um profissional na sua empresa que esteja acima da média, mas que, por exemplo, chega atrasado, dificulta trabalho, a convivência, uma difícil relação no dia a dia, no cotidiano. Então, eu acho que, assim, por mais que você tenha uma capacidade técnica, intelectual, hoje não é o principal dentro do mercado de trabalho, mas sim aquela pessoa que é esforçado, que veste a camisa, que realmente é um colaborador assertivo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Passa por isso, Rafaela, mais alguns você entra, às vezes você consegue até entrar, né? Mas para se manter, né, é muito complexo, assim. Então, é justamente nessa sistemática que a gente também trabalha. E a gente trabalha uma sistemática muito legal que a gente consegue até visualizar melhor, que são com os alunos de aprendizagem profissional, que também a gente trabalha, né? Nossa escola no Poço trabalha com aprendizagem profissional, que, assim, a gente costuma dizer que é aquele tipo de curso que brilha os olhos da gente quando a gente vê, porque é o adolescente que a gente recebe, né? O adolescente passa 2 dias no SENAC, 3 dias na empresa, e a gente já começa a trabalhar com ele essa metodologia, né? Desde os 14 anos, dos 14 aos 24, que é o que a lei de aprendizagem permite. Então, a gente consegue visualizar melhor, né? Já seria dentro, por exemplo, do menor aprendiz? Do menor aprendiz, Sendo menor aprendiz, ele já estaria se preparando para aquele segmento, para esse mercado de trabalho? Isso. A aprendizagem, ela trabalha com sistema dual, né? Então, ele tem que estar matriculado na escola regular, né? Em alguns cursos é o contraturno, e no SENAC, né? No outro turno, ele fica 2 dias no SENAC e 3 dias na empresa. Então, assim, é aquela sistemática que ele vai levar para a vida, né? Assim, a gente tem muitos casos de sucesso de aprendizagem. A gente trabalha com aprendizagem na capital e no Agreste, né? Em alguns municípios também a gente leva aprendizagem. A gente tem aprendizagem em Maragogi, em Arapiraca, em outros municípios circunvizinhos de Arapiraca. É realmente um papel social importante do SENAC, né? Assim, uma responsabilidade muito grande, né? Trabalhar com a aprendizagem e um papel social importante. Rafaela, traçando uma tentativa de traçar um paralelo, por exemplo, você tem esse jovem que vai chegar até a vida adulta de 14 aos 24, e aí você tem em paralelo a isso as academias, as faculdades, as universidades, que aí muitas vezes, infelizmente, diga-se de passagem, né, as pessoas saem de uma faculdade tendo apenas aquele conhecimento técnico, enfim, acadêmico, mas não
da prática, de realmente realizar aquilo que foi colocado durante anos e anos, porque não teve um estágio adequado, não colocou a mão na massa, como se diz no popular. Qual a diferenciação que você faz justamente dessa educação profissionalizante que realmente forma o cidadão para ingressar no mercado de trabalho em relação a esse paralelo com essa educação acadêmica? Eu costumo dizer assim que não é só educação profissional, né? Como eu falei, a gente tem uma sistemática, uma metodologia própria. E essa metodologia, né, é que trabalha assim teoria e prática ao mesmo tempo. É isso que eu coloquei com relação até o jovem, né? Ele está na teoria no SENAC e na prática ao mesmo tempo, né? Isso acontece também em muitos cursos da gente, como vocês veem aí, técnico em enfermagem, nós temos uma carga horária própria para estágio, então eles estão também ingressando no mundo do trabalho a partir da educação profissional, ainda na educação profissional, né? Ainda quando eles estão cursando. Nós temos estágios, como eu coloquei, nós temos vivências ao longo dos nossos cursos, nós temos laboratórios dentro do SENAC, né, que simulam, né, o mundo do trabalho, né, como acredito que eu coloquei até para vocês na entrevista anterior. Nós tivemos a inauguração no ano passado do Lab Infetec, né, que é um dos únicos laboratórios do estado de simulação realística, onde o aluno pode estar ali simulando a prática, né, de enfermagem num ambiente seguro, né? A gente tem um simulador muito legal, que eu faço convite a vocês, mais uma vez, para conhecerem esse simulador, né? A gente tem aqui na capital, em Maceió, né? E temos salas inovadoras também muito legais na capital e no interior, no Agreste, né? A gente conseguiu replicar também para o Agreste. Então, assim, são ambientes que a gente tem no SENAC que simulam, de fato, o mundo do trabalho, que é importante para o aluno hoje. Então, ele está sempre naquele sistema, teoria e prática, né? Então, essa é a nossa diferença, a diferença do SENAC. Falar um pouquinho mais sobre o programa de gratuidade. Como é que funciona essa questão? A gente sabe que o SENAC tem esse braço social, né? Sim. E aí alguns cursos eles são pagos, outros participam desse programa de gratuidade. Vamos passear um pouquinho aí nesses diversos tipos de cursos, né? Até porque também quem está nos assistindo pode ter uma noção, pode se organizar para alguma área, para outra pode ficar mais tranquilo, porque pode ser que essa pessoa consiga ter acesso. Então vamos falar um pouco sobre essa parte do programa de gratuidade, que eu acho que é um tema extremamente importante, né? Sim. Nós temos o nosso programa SENAC de gratuidade, né? Muitas pessoas se beneficiam, mas a gente tem alguns requisitos para a entrada desse aluno, né? Desse estudante aí na instituição. Ele precisa ter um perfil socioeconômico de acordo com a nossa diretriz, né? São alguns requisitos que ele preenche para a entrada no curso, né? Que estão estabelecidos em editais esses que sempre estão abertos, inclusive nós estamos com 3 editais abertos, então nós temos a entrada de alguns editais durante o ano, né? No nosso site, alsenac.br, a gente tem essa divulgação dos editais anualmente, né? E nas mídias a gente sempre coloca. É importante, é um papel social que a gente tem. A gente não faz distinção de curso, isso é muito importante, né? E que fique claro para a sociedade, né? Cursos pagos, né? Valores comerciais pagos ou o programa SENAC de gratuidade. Nós temos a mesma responsabilidade com a entrega, né? Desse profissional para o mundo do trabalho. Então, nós não fazemos distinção. E nós convidamos também essa população, né, que não tem, de fato, essa perspectiva para ingressar no mundo do trabalho através da educação profissional pelo programa SENAC de gratuidade. Rafaela, esse programa ele é estabelecido na capital, em outras regiões do estado de Alagoas, ele será ampliado por esse ano em 2025. Fala um pouquinho mais para a gente. Nós temos a capilaridade para todo o estado.
certo? Então, nós atendemos todo o estado de Alagoas. O município que se sentir provocado, vou dizer assim, né, assim, para alguma parceria, né, nós temos hoje o Agreste, os gestores do Agreste, né, até que fazem essa gestão do interior muito bem, João Paulo e Roseli. Então, eles abarcam toda a capilaridade do Agreste com cursos pagos e cursos gratuitos, né? A nossa parceria com os municípios não são apenas para cursos pagos, né? Nós podemos levar carretas que estão, né, sob a responsabilidade do Agreste, as 5 carretas, né, para ações extensivas, com cursos gratuitos, com parcerias, e nós podemos sim, temos essa capacidade para atender todo o estado. Que bom, né? Esse braço social, né, extremamente relevante, esse papel do SENAC levando educação profissionalizante para os 4 cantos do estado de Alagoas. Rafaela, você falou no início do programa das carretas, que é um programa fantástico. Explica um pouquinho para a gente como elas funcionam, quais são os quantitativos, quais os trabalhos que elas ajudam a prestar aqui no estado de Alagoas. Hoje nós temos 5 carretas que são lindas, onde passam, chamam a atenção, assim, as carretas, né? Várias vezes. Chamam a atenção. Nós temos 2 de gastronomia, 2 de TI, uma de beleza, né? Que a gente também está rodando os interiores aí. Geralmente a gente consegue essa movimentação das carretas, assim, de 3 em 3 semanas, porque para movimentar uma carreta, a logística é complexa, né? Mas assim, a gente consegue atender os interiores, né? Muito bem através delas, com cursos rápidos, porque é simulação, né? Se vocês entrarem na carreta, por exemplo, numa carreta de gastronomia, nós temos um material fantástico, assim, são ilhas, né? Assim, que simulam, né, uma cozinha. Então, todo o material nós trazemos para essa carreta, lógico, com uma capacidade menor, né? E nós procuramos, de fato, atender os interiores que precisam, né? Nós conseguimos até atender cursos rápidos de aperfeiçoamento, até 80 horas, alguns cursos. Mas, assim, é só também um spoilerzinho do que a gente pode fazer, né, nos interiores com parcerias. Só uma dúvida aqui, João, rapidinho. Seria como uma espécie de apresentação, uma experimentação que vocês oferecem à população desses municípios, dessas regiões, para que a partir daquela experiência, a partir daquele momento, aquele envolvimento do aluno, né, com a carreta, com os professores que estão ali, ele possa também ir buscar outros cursos dentro daquela área que ele está vendo ali? Sim, sim. Seria mais ou menos esse início, uma iniciação. Isso. Nós temos as nossas unidades, eu costumo dizer, nós temos as nossas unidades móveis, que são as carretas, e as unidades remotas, né, que quando o SENAC a gente leva o nosso instrutor, né, para o município. Então, como nós não temos postos avançados, né, geralmente nós temos parcerias com o município, eles cedem o local e nós levamos o nosso instrutor, né? A partir daí, nós verificamos um espaço que seja adequado para a criação de um laboratório que simule um mercado de trabalho, né, junto com o município nessa parceria, e nós conseguimos ofertar cursos. Isso que eu ia entrar nesse assunto, Natália, Rafaela, justamente isso. Por exemplo, uma prefeitura do sertão do estado de Alagoas quer fazer uma parceria para a questão de aulas de gastronomia, e lá não tem, por exemplo, uma cozinha adequada que dê determinado quantitativo de pessoas, ou não tem os instrumentos adequados. Enfim, a carreta serve justamente para substituir essa falta de logística, essa falta de instrumentos, de fato, para poder dar essa aula prática? Exatamente, né? Nós temos essas unidades móveis exatamente com essa finalidade, para esta finalidade. Excelente, excelente. Interessante. Rafaela, e aí para 2025, assim, você comentou logo no início, né? Fez uma passagem aí por 2024, né? E muito interessante e importante a gente ter ideia, e quem nos assiste ter essa ideia, a dimensão do que é
o Senac, né? De como ele é importante para esse desenvolvimento, até individual mesmo, pessoal, profissional de cada pessoa. E aí, o que é que a gente tem de novidades que possam ser faladas agora, né? Porque talvez algumas ainda sejam uma surpresa, mas o que é que a gente tem de novidades para esse próximo ano? Como é que vocês estão trabalhando para agregar ainda mais valor, para trazer ainda mais alunos para o Senac e fortalecer ainda mais essa cadeia? Nós pretendemos sempre, né, aumentar a nossa oferta do programa Senac de gratuidade, né? Não é nossa intenção diminuir a oferta, sempre é nossa intenção aumentar. Então, isso é um compromisso nosso, um compromisso das direções, do Felipe, do Sandro, de estar levando cada vez mais educação de qualidade, né? A gente preza principalmente pela qualidade, levando a cada pessoa aqui do estado que precisar. Mas, além disso, né, nós temos alguns projetos, né? Nós temos fóruns setoriais, né, que fica sob a gerência da Natália, que a gente já conversou. Nós temos um congresso para tocar agora, isso que eu ia perguntar em agosto, certo? Nós temos um congresso muito grande, né? Um congresso que não é só de educação profissional, né? Aí eu deixo o convite, né, para as pessoas, daqui a pouco a gente está divulgando. É um congresso para educação básica, para educação superior, quem quiser submeter trabalhos, quem precisar submeter trabalhos, que a gente sabe que sempre precisa submeter trabalhos, então a gente está trabalhando nessa linha, né? A gente está entrando nessa vertente agora do congresso, porque a gente sabe que é um nicho também que Alagoas precisa. A gente não tem um grande congresso de educação e a gente precisa também, o Senac, com essa responsabilidade, de trazer um congresso para aqui, para Alagoas. E muitas vezes, assim, Rafaela, fica caro, né? Para um profissional da educação, questão da locomoção, estadia. A gente vê muitas pessoas exacerbadas no seu dia a dia de trabalho, não tem essa condição de fato de procurar justamente um congresso, algo que seja em outro estado da federação. Acaba sendo mais difícil, né? Mais difícil. E assim, Rafaela, esse convite é amplo para todas as pessoas da educação do estado de Alagoas, da educação básica, educação, formação profissional, enfim, também do pessoal das academias, das universidades, faculdades. Fala um pouquinho desse congresso, que pode participar dele futuramente lá em agosto. E a gente vai estar trazendo depois a Rafaela aqui para estar falando um pouco mais sobre esse evento, né, especificamente. Quando ela puder trazer mais detalhes. Né? E serão os palestrantes, enfim, essa coisa toda. Olha, os palestrantes serão muito bons, certo? Eu só vou dar esse spoiler que são a nível nacional. Meu diretor é muito exigente, assim, quanto a isso, né? É um congresso, de fato, para atender educação municipal, estadual, básica, assim, particular, escolas privadas, né? Academias, como você colocou, né? Escolas de educação profissional a gente também vai atender, não vai ficar de fora do nosso escopo, mas assim, é um grande evento, né? Posso adiantar para vocês que vai ser no Centro de Convenções, né? E que em agosto a gente está aí preparado para receber todo esse público. Coisa boa. Rafaela Cioli, gerente de educação do Senac Alagoas, quero agradecer demais a sua participação aqui no Sistema Fé Comércio em Ação, dizer que é um prazer bater um papo sobre essa temática tão importante e agradecer a minha companheira de bancada aqui sempre comigo, Natália Barros, né? E até o próximo programa, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu quero dizer assim que o Senac ele está de portas abertas de fato para atender toda a população, né? Nós trabalhamos para 2025 essa ampliação da oferta de cursos, né? E sempre trazendo novidades para a população, né? A gente nunca fica parado, a gente sempre costuma dizer que tem, né, assim, essa inquietação de trazer de fato para a população alagoana o melhor, né? A gente sabe dos níveis, a gente estava até conversando anteriormente dos níveis, né, de questão educacional no Estado, mas nós nos comprometemos a partir desse ingresso do nosso aluno a fazer o melhor pela educação do Estado, tá certo? Então contem conosco. Que bom, que bom. Rafaela Cioli, gerente de educação profissional aqui do Senac Alagoas. Obrigado, Natália Barros. E até o próximo Sistema Fé Comércio em Ação. Tchau, tchau.